segundo recorte que eu queria fazer é o ano de 1979, o ano da Revolução Islâmica. É um ano muito importante. Acho que até que saiu um livro. Tem um livro muito famoso chamado 1968, o ano que não terminou. Mas que lançaram agora, recentemente, se eu não me engano, chama 1979, o ano que não acabou, porque é o ano da Revolução Islâmica e o ano do início da ocupação soviética do Afeganistão. Vamos falar um pouquinho da Revolução Islâmica, que vai trazer ali a... A gente fala, no primeiro capítulo, falamos historicamente dos judeus. Dos judeus. Agora vamos falar do governo iraniano. Tá? Em 1951, existia um primeiro-ministro no Irã chamado Mohammad Mossadegh. Pô, me deu um nome aqui. Me deu um branco aqui. Daqui a pouco volto. Mossadegh. Acho que é isso, cara. Mohammad Mossadegh. Dá um Google aí. Mohammad. Primeiro-ministro iraniano, em 1951, ele vai nacionalizar. Ele está fazendo uma série de reformas econômicas e sociais no Irã e ele vai nacionalizar, nesse ano, o petróleo iraniano. Mossadegh, se eu não me engano. Ele vai nacionalizar o petróleo iraniano. Agora, vamos imaginar, 1951, o mundo estava começando, a Guerra Fria estava ganhando força. Os Estados Unidos, por meio da doutrina Truman, né, Henry Truman, presidente norte-americano, combatendo na península da Coreia. Então a Guerra da Coreia estava em curso. Naquela lógica obtusa da Guerra Fria é o seguinte, existiam duas trincheiras no mundo. A do mundo livre e a do bloco soviético. Né, mundo livre, entre aspas, né, como o Ocidente se auto-intitulava. E o bloco soviético. Mohammad Reza Pahlavi. Não, Reza Pahlavi é o Shah. Antes dele, o primeiro-ministro é o Mossadegh. Mohammad. Se você for até na história do Mossadegh, tá certo? Tá certo aí. Obrigado, Pedro. Vamos chegar no Shah Reza Pahlavi. Então, os Estados Unidos falam assim, porra, cara, o Mossadegh ele vai tender para o bloco soviético. E aí, 2 anos depois, em 1953, a CIA conduz uma operação chamada Operação Ajax, que vai ser um golpe de Estado. A CIA vai apoiar um golpe de Estado no Irã, que vai depor o Mossadegh e vai levar ao poder o Shah Reza Pahlavi. Entendeu? E aí, isso é uma das causas fundamentais aí vamos dizer assim, do rancor do governo iraniano com os Estados Unidos. Mas dentro daquela lógica obtusa, inclusive, salvo melhor juízo, o próprio governo norte-americano pediu desculpas formais por essa Operação Ajax. E até os Estados Unidos vão adotar isso como um padrão, né? O tal da troca de regime. Né? Patrocinar golpes de Estado aí vai virar um dos recursos, uma das ferramentas. Muito isso na Ucrânia, né? Pegar um proxy, né? Mas na América Latina fez isso várias vezes, tal, mas enfim. Vai servir até como um modelo para os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Tá? E aí o que vem nas 2 décadas seguintes, nos anos 60 e nos anos 70? Vai ser o período do Shah Reza Pahlavi vai ser marcado por basicamente 5 coisas. A primeira, explosão demográfica. Segundo, urbanização. Terceiro, concentração de renda. Quarto, repressão política. Ele tinha uma polícia política muito violenta, né? Como todo regime dessa natureza. É Savak, se eu não me engano, o nome dela. E, por fim, ele vai conduzir uma ocidentalização forçada na sociedade iraniana. Vai chamar a Revolução Branca. Então, a gente até agora tem recebido aí nas mídias sociais algumas imagens do Irã antes da Revolução Iraniana, da Revolução Islâmica de 79, uns traços bem ocidentais, né? Povo feliz, mulheres de bolsa. Isso, mas isso ali era de... E outra coisa, o Shah Reza Pahlavi, ele era sunita. Vai levar os sunitas ao poder. E o Irã é um país, como a gente viu naquele mapinha, ali 93% da população é xiita. Então vai ser um período, essas imagens aí, mostram a imagem de uma elite. Uma propaganda. É uma propaganda, não é aquilo que realmente refletia os ânimos e os anseios da população iraniana. E aí naturalmente vai gerando um ambiente propício para
a revolução. Era um governo que era impopular. E essa revolução iraniana ela vai gestar sobre 2 pilares: a mesquita e a universidade. A universidade vai abrigar aqueles jovens de classe média, vai trazer os anseios da classe média. Então vai ter uma perspectiva mais socialista, mais até mesmo comunista, etc. E a mesquita vai trazer a oposição dos clérigos xiitas. E nesse momento também, no mundo muçulmano, eles já estavam desiludidos com tudo que o Ocidente, o Ocidente tinha oferecido, né? O Ocidente e a ortodoxia, o liberalismo econômico, a democracia liberal, o socialismo, o nacionalismo, nada tinha dado certo no mundo muçulmano. Então, nesse momento, o islamismo político já está ganhando força, se tornando maduro. E aí tem a deposição do Shah. E logo que tem a deposição do Shah, toda revolução é assim. Enquanto está todo mundo unido para depor o antigo regime. Mas depois que o antigo regime cai, é aí que começa a revolução verdadeiramente. Que é quando aqueles grupos começam a disputar entre si. E quem vai acabar prevalecendo tanto é que quando o Shah cai em 79, retorna do exílio Ruhollah Khomeini, o grande expoente ali, do grande clérigo xiita. Eu falei em Revolução Branca, né? Essa tentativa de ocidentalização forçada da sociedade iraniana. Os reacionários negros vão ser justamente os clérigos xiitas por causa dos seus hábitos negros, né? Enfim, e nessas disputas vai prevalecer os clérigos xiitas. Uma das causas disso é que eles vão ter uma milícia chamada Pasdaran, que vai dar origem ao corpo da Guarda Revolucionária Iraniana. Hoje funciona quase como umas forças armadas paralelas dentro do Irã. Então eles acabam se consolidando no poder. Tá? Em 79, o ano da Revolução, um grupo de estudantes entra dentro da embaixada norte-americana e toma 69 funcionários da embaixada como refém. Tá? Esse episódio vai ser importante porque em abril de 81, vai ter aquela famosa operação Eagle Claw, durante a administração do presidente Carter, em que uma força de operações especiais vão tentar resgatar no Irã, no ponto de infiltração Desert One. Fizeram um filme, não fizeram? Fizeram um filme, tem um filme até que conversa com o Chuck Norris. Com Ben Affleck? Não, esse é outro. Acho que é outro, eu não lembro de ter assistido. Mas a operação vai ser um chafúrdio. A operação vai ser um fracasso. Ela termina na infiltração, porque vai ser até uma das causas do fracasso é a precária interoperabilidade entre as forças de operações especiais. Vai ter Ranger, Special Force, Força Delta. Então, nesse ponto de infiltração no deserto, os helicópteros que partem do porta-avião USS Nimitz, são aeronaves Sea Stallion dos fuzileiros navais, tem problemas mecânicos, sobretudo por causa da areia, e eles não conseguem prosseguir na missão, eles são obrigados a abortar. Na hora que uma aeronave que eles estão decolando, um helicóptero se choca com o C-130 da Força Aérea. Então foi um chafur de operação tal. Enfim, em abril de 80, esse chafur dessa operação. Vai até muito traumático, né? Porque em maio o SAS vai fazer aquele resgate fantástico da embaixada no Irã, em Londres. Tá? Mas, enfim, e aí em 79, então tem a Revolução, né? Em 80 começa a guerra Irã-Iraque, que foi que você perguntou. E a guerra Irã-Iraque, o Saddam Hussein já no Iraque, ele aproveita o momento para invadir o Irã ali, sobretudo o Shat al-Arábia ali, porque é onde escoa o petróleo, etc. E aí tem Ele quis invadir por motivos, então, políticos, de expansão de expansão de Só que aí tem um negócio muito importante, que isso vai ser determinante para a conduta do governo iraniano nos anos subsequentes. Que é o seguinte: todo mundo vai ficar contra o Irã. Todo mundo. A União Soviética, porque o Saddam Hussein era nacionalista, lembra que era Guerra Fria. Guerra Fria, 2 trincheiras. Ou você está de um lado ou você está do outro. O Saddam Hussein tinha um alinhamento maior com Moscou. E o Shah Reza Pahlavi, o governo iraniano, tinha um alinhamento maior com os Estados Unidos. Quando tem essa... Então, ou seja, a Rússia já tinha um alinhamento natural com o Iraque. E mais importante, a Rússia invadiu o Afeganistão naquele ano de 79 e a Rússia não queria ver uma revolução islâmica se espalhando pela região do Cáucaso, que é entre ali o Mar Cáspio e o Mar Negro, pela Ásia Central, né?
Os Estados Unidos não queria a expansão dessa revolução, principalmente porque ela via nos Estados Unidos o grande Satã. Então também quis conter. E os países muçulmanos também não queriam aquelas autocracias, aqueles governos autocráticos no mundo muçulmano, não queriam ter essa ideia de revoluções islâmicas, porque o Egito, a Jordânia, a Arábia Saudita já enfrentavam problemas sérios com o islamismo político dentro deles. Então todo mundo ficou contra o Irã. E foi uma guerra que durou quase uma década, foi de 80 a 88, uma guerra muito sangrenta. O número de mortos varia entre 700 mil e mais de 1 milhão de mortos. Tá? E a maioria iranianos. E foi durante essa guerra que o governo iraniano teve que apelar para o martírio. O martírio está muito incutido na cultura xiita, né? Porque o martírio de Ali, né? Na Ashura, em Karbala, enfim. Mas os caras é xiita, é o cara radical, né? Não, mas o engraçado é o seguinte, é dessa época que começa a falar que é xiita radical. Mas o xiismo é menos radical que o sunismo. É mesmo? Se você pegar o governo da Arábia Saudita, ele é muito mais radical que o governo iraniano. Por exemplo, mulher não dirige na Arábia Saudita. No Irã, você tem motorista de táxi que é mulher. Mas essa coisa do xiita, a gente sempre se referiu a, digamos assim, uma versão de kamikaze. Mais radicais, porque foi dessa época. A gente começou a falar xiita justamente por causa que final dos anos 70... Não é nem por causa do martírio, por conta que nessa época ocupou os noticiários de TV a Revolução Islâmica. Entendeu? Mas, enfim. Então a gente vai ter... isso é muito importante para construção da visão geoestratégica iraniana. Pô, cara, uma guerra cruenta, 8 anos, todo mundo contra o Irã, tá? E foi uma guerra que não terminou em nada, né? Só em sacrifício inútil. E aí, olha que interessante, em 1985, eu não sei se você se lembra disso, vai ter ficou conhecido como o caso do Irã Gate, ou Irã Contras. Os Estados Unidos começou a vender arma para o Irã, de forma clandestina. Os Estados Unidos começou a vender arma para o Irã para tentar trocar por reféns norte-americanos que tinham sido capturados no Líbano pelo Hezbollah. E depois disso deu certo e começaram a vender arma para o Irã para custear os contras na guerra civil da Nicarágua, né, os contras, o sandinismo na Nicarágua. Então, isso foi durante a segunda administração do presidente Reagan, deu um escândalo e tal. Seguindo na linha do tempo, em 88 vai ter um episódio trágico. Um cruzador norte-americano, o SS Vincennes, acho que o nome é esse. Ele vai abater um voo comercial iraniano. 290 pessoas a bordo, incluindo 66 crianças. Um voo comercial, cara. Abateu e tal. Enfim. E aí, em 2010, a gente vai ter um outro episódio nessa linha do tempo, que é o ataque cibernético contra o programa nuclear iraniano, né? O Stuxnet, o ataque de vírus. Então, enfim, esse era o segundo recorte que eu queria fazer. O primeiro recorte foi a recriação do Estado judeu em 48 e os seus desdobramentos geopolíticos no Oriente Médio. O segundo recorte, a Revolução Iraniana de 79. Tá? O terceiro recorte é o ano de 1982, que é quando Israel intervém na Guerra Civil do Líbano. Não tinha nada que fazer na Guerra Civil, naquela Guerra Civil, só que, lembra que eu falei lá da Irgun? Acho que tá. Alguma coisa aí? Tem uma coisa. Foi o episódio dos Maronitas depois? Foi justamente aí. Pô, isso aí foi uma cagada. Vamos lá. Lembra que eu falei da Irgun? Que era um grupo de guerrilheiros radicais. Sionistas na Palestina. Uhum. Um dos militantes, era até conhecido como terrorista número 1, era o Menachem Begin. Em 82, ele era primeiro-ministro israelense. Tá? Ele vai intervir na Guerra Civil do Líbano, aproveitando, ele identificou uma janela de oportunidade para erradicar a Organização para a Libertação da Palestina, do Yasser Arafat, que era o principal movimento nacionalista palestino. Ele falou assim, vamos acabar com a OLP agora, porque ali era um dos últimos redutos da OLP.
Pô, vamos entrar no Líbano, aproveitar essa guerra civil, muito campo de refugiado no Líbano, e aí vai ter o episódio de Sabra e Shatila. 2 massacres muito brutais em que cristãos maronitas, ou seja, libaneses, né, árabes libaneses, vão massacrar esses campos de refugiados palestinos. Tá? Ali que mudou a visão do mundo em relação a Israel. É a importância. Porque é essa a importância dessa intervenção israelense na guerra civil libanesa. Porque o conflito árabe-israelense e, sobretudo israelo-palestino, é um conflito em que a opinião pública desempenha um papel muito importante. Então, desde a Segunda Guerra Mundial até 82, a opinião pública mundial via Israel como o pequeno Davi, cercado de Golias, lutando pela sua sobrevivência. E quando intervém no sul do Líbano, essa perspectiva da opinião pública mundial muda radicalmente. Ela passa a ver Israel como o Golias e os palestinos como o pequeno Davi. Inclusive, os palestinos vão saber explorar isso muito habilmente na dimensão informacional. Em termos de propaganda, vão saber explorar isso muito, muito habilmente. Mas, assim, essa postura da opinião pública mundial, ela muda a partir da intervenção de Israel na guerra civil do Líbano. Mas não fica por aí. Porque entre 82 e 85 vai surgir o Partido de Deus, Hizb Allah, na guerra civil libanesa. O Hezbollah vai surgir de dissidências do partido Amal, era um partido xiita libanês, tá? Do partido Dawa, que era um partido xiita também, mas importado do Iraque. Vai surgir de organizações ligadas a movimentos xiitas, liderados por um clérigo chamado Mohammed Hussein Fadlallah, tá? E mais, a Força Quds. O que é a Força Quds? A Força Quds são as forças especiais iranianas. Porque o Irã, ele sentiu também uma tendência normal em quase toda a revolução. Chega um momento que precisa exportar a revolução. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Revolução Russa, chegou um momento que ela precisou exportar a revolução e criou o Comitê. Né? Lenin vai criar o Comitê, se eu não me engano, em 1919. A Cuba precisou exportar a revolução, vai criar a OLAS, né? A Organização Latino-Americana de Solidariedade. Então, isso é algo... A própria Revolução Francesa encontrou em Napoleão Bonaparte uma forma de exportar a sua revolução. Tá? O Irã vai fazer isso por intermédio das forças Quds. Então, vai ser uma experiência muito importante o apoio iraniano vai ser a Força Quds e o Ministério da Segurança e Inteligência iraniano. Vão apoiar ativamente esse movimento xiita libanês, que é o Hezbollah. Tá? O Hezbollah vai se tornar o principal proxy, o principal mandatário, vamos dizer assim, o principal terceirizado do governo iraniano. Então, 1980... A Revolução do Islã. Revolução Islâmica, tá ok? Mas lembrando, a Revolução Islâmica no Irã era uma revolução xiita. O islamismo político ele vai ter outras faces. Por exemplo, a Irmandade Muçulmana, o Hamas nasce da Irmandade Muçulmana, é a versão palestina da Irmandade Muçulmana. Tá? Que nasceu no Egito. Nasceu no Egito, a Irmandade Muçulmana nasce no Egito. Tá? Em 1928, em Ismailia, à beira do Canal de Suez, com Hassan al-Banna. Tá? Mas, para a gente não achar que a Revolução Islâmica é tudo... Mas foi a primeira vez que um movimento islamita, ou seja, que professava o islamismo político, alcançou o poder. Daí a importância da Revolução Iraniana.